Salve a internet, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Luz de Umbanda. Meio cafona, né? Meio programa dos anos 90. Ah, mas a abertura é essa. Gente, vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a incorporação dentro da Umbanda. Mas antes da gente falar sobre isso, eu já agradeço você de antemão por ter escolhido aqui o canal para poder assistir esse vídeo. Eu já peço para você que não é inscrito, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever, ativa as notificações para a gente poder chegar a 1000 inscritos até o final do ano, para esse canal crescer, florir, dar frutos. E o fenômeno da incorporação, que é só um dos muitos fenômenos mediúnicos que acontecem dentro de um terreiro de Umbanda, é uma coisa que as pessoas ficam maravilhadas, assustadas, curiosas, ficam pensando como vai ser o momento dela, de que vai acontecer, ou o momento dela quando ela está no terreiro e vai conversar com o guia. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que existem 3 tipos de incorporação mediúnica. Existem 3 tipos de médiuns, que são os médiuns inconscientes, que são aqueles médiuns que apagam, que não lembram de nada que acontece durante a gira enquanto estão incorporados. Esses médiuns eram grande maioria no início da Umbanda, quando ela estava se fundamentando aqui no nosso plano físico. Por quê que isso era importante? Porque a espiritualidade precisava mostrar para as pessoas que aqueles fenômenos eram reais. As pessoas não acreditavam que aquilo acontecia. Muitas pessoas até hoje falam, será que isso não é uma histeria coletiva? Que isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem! É coisa de computador, gente, só pode ser! Será que isso não é um bando de gente louca que tá pensando a mesma coisa ao mesmo tempo e tá viajando na maionese? E a espiritualidade precisava mostrar. E quando a gente também vê as obras de Allan Kardec, a gente vê que também foi necessário que as mesas se movessem, que as luzes se piscassem, para que as pessoas pudessem acreditar naquele fenômeno espiritual, que existe uma dimensão espiritual que quer se comunicar com a nossa dimensão, que se comunica, que convive com a gente e que a gente não enxerga com os olhos, porque ainda temos muitos véus a serem retirados, muitas escamas dos olhos. Era muito importante ter esses médios inconscientes. Eles existem, são em grande quantidade? Não são, são poucos os médios que são inconscientes hoje em dia. Existem também os médios semi-inconscientes, que são aqueles que lembram de flashes, lampejos, mas não lembram de 100% do que aconteceu, mas também não apagam durante o momento da incorporação. E existem os médios que são 100% conscientes, que estão vendo tudo à sua volta, que sabem tudo que está acontecendo no terreiro, no momento que seu mentor, seu guia está ali, acoplado a ele, trabalhando, dando passe ou consulta. E é um tipo de mediunidade que as pessoas às vezes ficam pensando, eu queria tanto ser inconsciente, eu queria tanto apagar durante a incorporação. Mas olha como é interessante ser o médium consciente, porque no momento que o preto velho que está ali incorporado, está dando a consulta, tá conversando com o consulente, tá dando um conselho, aquele conselho vai servir para você também. Porque não pense você que entrou para a corrente, olha, eu sou um médium aprovado pela espiritualidade, tenho meu bottom aqui, eu sou o médium do mês. Não é assim que acontece. Você vai continuar tendo dificuldades na sua vida, muitas vezes as dificuldades são até maiores, porque você vai enxergar de uma forma diferente, mas também você vai ter ferramentas para poder vencer aqueles obstáculos da sua vida. E como é bom você poder receber um conselho amigo do seu guia espiritual, do seu mentor espiritual, mesmo que indiretamente você aprender alguma coisa ali durante aquele fenômeno mediúnico. E é muito interessante. Mas a maioria das pessoas tem a ansiedade do momento da incorporação. Ok, você entrou para a corrente do terreiro, está no desenvolvimento mediúnico e você vai sentir as primeiras sensações, que são as vibrações das entidades do terreiro, dos guias que estão trabalhando ali, e muitas vezes ainda não é o seu mentor que está ali bem pertinho de você, são os guias que trabalham ali dentro da egrégora do terreiro, e você está sentindo aquele arrepio, você está sentindo aquela vibe de uma tonturazinha, parece que a pressão está baixando. Na minha primeira incorporação eu dou alguns exemplos do que eu senti, tá aqui embaixo também no vídeo.
né? Eu não posso dizer para você assim, ó, você vai sentir determinada coisa porque cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. E aí vem a outra fase mediúnica dentro do desenvolvimento antes de você incorporar, que é você sentir ali, né, a presença do seu guia bem próximo de você. Ah, Léo, como é que eu sei que é o meu guia? Ele vai falar com você, na sua mente, no seu coração, tá? Ou se você ficou com dúvida, no final da gira, chega e pergunta, não sai do terreiro com dúvida, sempre pergunta antes. A gente tá ali para se desenvolver, para aprender, não tenha vergonha de perguntar, você vai sentir uma coisa diferente no seu coração, não se preocupe. E vem ali a parte depois, né? Do momento que você entende que não é mais você que está ali comandando alguns sentidos do seu corpo. Mas como assim, Léo, os sentidos do meu corpo? Eu tô vendo, eu tô falando, tô respirando, tô pegando, tô sentindo as coisas, né? Sou eu ou é o guia? A pessoa vai ter essa dúvida, eu tenho certeza que vai ter. E você vai sentir ali o seu guia limpando o seu corpo, os seus corpos astrais, né? Preparando os seus chakras, né? Porque o seu guia, ele não vai entrar dentro do seu corpo e te apossar. Não, ele vai acoplar no seu campo áureo, né? E você vai entender que se você está girando, se você está bradando, se você está falando diferente, é o seu guia espiritual que está ali. Então deixe o seu guia trabalhar. Porque às vezes a pessoa vê o guia do irmão do terreiro e acha que o seu guia tem que fazer as mesmas coisas, né? Tem que falar do mesmo jeito, tem que usar os mesmos materiais. E cada mentor, cada entidade trabalha de uma forma, trabalha de acordo com a sua falange, trabalha com uma linguagem. A dica de ouro é concentração, se concentra o máximo que você conseguir, ouve os pontos, fecha os olhos se você precisar, mas se concentra, conversa com seu guia espiritual, fala com ele, conversa com ele. Você pode conversar com ele, ele vai te ouvir e ele vai te responder. Não adianta você estar com a cabeça em casa, nas crianças, nos filhos, na comida que tem que fazer, no trabalho do dia seguinte e querer que o seu guia trabalhe. Não vai dar certo, porque sua cabeça vai estar em outro lugar, sua mente tem que estar firmada ali no terreiro. Você vai ter que ter feito antes um preceito. O que é um preceito, Léo? É uma preparação do seu corpo para aquele momento da incorporação, para aquele trabalho mediúnico. Também tem um vídeo aqui embaixo falando sobre como é um preceito dentro da Umbanda, e cada casa tem o seu preceito. Assiste aqui embaixo esse vídeo depois, quando esse vídeo acabar. É bem interessante também. E aí você entende que você está incorporando. Muitas vezes você não precisa... As pessoas acham assim, olha, eu só vou incorporar quando sentir todos aqueles tremeliques e sacudir bastante, aí sim, meu guia já chegou, então não sou mais eu, agora pode falar. E muitas vezes é tão sutil a aproximação, ela vai se tornando tão sutil ao longo do tempo, do desenvolvimento mediúnico, que muitas vezes você está ali conversando com o seu irmão e sai uma palavra de consolo, sai uma palavra de ajuda e não é sua, não vem da sua cabeça nem do seu coração, é o seu mentor que está ali falando através de você e nem por isso você precisou se sacudir todo e dar aquele brado para dizer que é o meu guia que está aqui, não sou mais eu. E às vezes a pessoa tem vergonha ou tem medo das pessoas que estão ali na consulência não acreditarem que ela está incorporada. Então ela tem lá um pouco de exagero na manifestação espiritual. E não é necessário que isso aconteça, né? Porque as pessoas que estão ali, estão buscando algo, se elas não creem, não é você que vai fazer ela crer. Não é a sua sacudida, o seu balançar, o seu grito, o seu bravejar que vai fazer ela acreditar que ali tem um guia ou que não tem um guia. É o coração dela. Não pensa que você já vai chegar sentando no banquinho do preto velho para dar consulta, porque existem etapas que não devem ser puladas. Existem etapas que o médium precisa passar por elas. Então essas etapas que eu já falei é da iniciação mediúnica, iniciação da incorporação. Depois você vai entender como é que aplica um passe, quais são os pontos importantes. Cada entidade tem sua forma de aplicar um passe. Isso é muito particular, não tem como eu entrar aqui e explicar isso para você sem você estar dentro do seu terreiro, com o seu pé lá no chão sagrado, com o seu dirigente, com o seu mentor espiritual ali explicando.
Cada um tem sua forma de trabalhar. Passou essa fase do passe espiritual, cada terreiro trabalha de uma forma, é claro, né? Vem a parte da consulta, e é a parte da consulta que eu digo para você, é uma parte de muita responsabilidade. É uma parte onde você tem que estar com a sua cabeça muito firmada, com um coração muito aberto para ajudar as pessoas, eliminando o máximo possível do seu eu e dando o máximo possível de passividade para o seu guia falar. Por quê? Pense que uma pessoa vai chegar até você com um problema, com uma dificuldade muito séria para a vida daquela pessoa, e você atravessa o seu guia, o seu mentor, você fala à frente do seu guia, né? Você quer dar um conselho que vem de você, e esse seu conselho vai influenciar no livre-arbítrio daquela pessoa. Então a importância da consulta dentro de um terreiro de Umbanda é muito grande. Você não pode chegar no terreiro e achando que pode sair dando consulta de qualquer forma, sem se concentrar, sem autorização do guia-chefe da casa, porque você está lidando com vidas físicas, né? E está lidando com desencarnados também, que estão ali recebendo atendimento espiritual, que estão ouvindo ali os conselhos também. E uma palavra que você diz errada pode mudar um rumo da vida de uma pessoa. Isso é muito sério, é muito importante frisar. Porque hoje a gente vive na era da velocidade. As pessoas querem tudo para ontem, né? Tô parecendo um pouco velho falando assim, né? Parece que eu tenho 80 anos. Mas eu vivo essa era da velocidade também. A gente quer as coisas muito para ontem, só que a espiritualidade tem o tempo dela. Às vezes, gente... Quem tá ali no terreiro sabe do que eu tô dizendo. A pessoa não vai nem buscar uma palavra da entidade, a pessoa só quer um abraço. Às vezes a pessoa só quer que ela seja ouvida. E muitas vezes não precisa nem que o guia esteja em terra para que isso aconteça. Mas é importante você botou o pé no terreiro, tá com a cabeça firmada na espiritualidade, porque a qualquer momento pode chegar alguém querendo conversar, desabafar, ou o seu dirigente falar para você conversar com alguém que queira tirar alguma dúvida, e ali não pode ser só suas palavras ou nem as suas palavras. A espiritualidade precisa falar, mas para isso você precisa deixar com que a espiritualidade fale, e para isso não tem que ter medo. Ai meu Deus, e agora? Não sei o que dizer. Não é você que vai dizer, então não tem que ter medo. Quem vai dizer é a espiritualidade. Se concentra, deixe seu coração aberto, que o seu mentor vai falar da melhor forma possível para aquela pessoa que está ali. É um assunto muito vasto, eu sei disso, mas também é um assunto muito gostoso de falar. É um assunto muito interessante, eu sei disso, e é por isso que você clicou nesse vídeo. E aqui embaixo no box de informação tem mais temas sobre incorporação, tem mais assuntos sobre incorporação. Deixa nos comentários o que você quer saber sobre incorporação. Ficou alguma dúvida? Também coloca aqui nos comentários que a gente prepara um outro material para você tirar suas dúvidas. A gente se encontra no próximo vídeo. Não me deixe de pista aqui. A gente se encontra. Temos um compromisso, hein? Combinado? Combinado. Então, ó, beijo no coração de vocês. Saudades da minha família, porque a gente está em quarentena. Mãe, eu te amo, eu sei que você está vendo esse vídeo. A paz do Senhor para a senhora, para todos os meus irmãos de axé. Saravá, namastê. Doido que terreirava para a gente poder se abraçar e a gira continuar. Um grande abraço para todo mundo.